Que gostar de jogos tá caro, nós já sabemos. Que a indústria tá ficando preguiçosa, todo mundo já sabe. Que cada vez mais os jogos são menos inovadores, também sabemos. E, sinceramente, foda-se. Você ainda tá esperando que um monte de engravatado olhe pro seu próprio erro e muda o pensamento? Sinto muito, mas você vai morrer esperando. Ou você pode vir aqui e dar uma chance pros jogos indies. Mas vamos um pouco além, te contar como os indies começaram de um bando de moleque brincando com o código até virar um filme milionário de Hollywood. Mas enfim, como os indies se tornaram tão grandes? Eu até poderia explicar o significado de indie, mas é bem melhor eu falar a história pra vocês. Porque, sinceramente, essa parada de jogo indie não é novidade pra quem joga no PC. O primeiro indie da história foi feito lá na década de 60 por uma equipe minúscula de programadores no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Olha, eu falei até bonito. E o contexto para eles fazerem o jogo era bem simples. Eles precisavam saber o quão bom era o PC. E o único teste que eles tinham era um monte de coisas aleatórias acontecendo na tela, que não é tão interessante assim. Então eles desenvolveram um joguinho de nave chamado Space War. Eles passaram uma coisa boba, tá ligado? Sabe, umas 200 horas desenvolvendo algo que hoje em dia é simples, mas na época assim, engine, mas chegando os códigos pra você, era uma coisa bem maluca, porque era só você abrir o CMD e olhar um monte de código. E o computador usado foi o incrível DEC PDP-1. Ele tinha um monitor redondo, a memória dele eram uns tambores magnéticos e tinha, sabe quanto de memória RAM? 9 kilobytes, que em termos modernos é 9 kbytes de memória RAM. E o tamanho que essa merda ocupava era equivalente a 4 geladeiras. E isso daí foi um dos primeiros computadores domésticos construídos, custando aproximadamente $120 mil, que convertendo para os dias de hoje dá 1,2 milhões de reais. Cara, isso é absurdo. E foi daí onde nasceu o Space War, considerado por hoje um dos primeiros indies existentes. Inclusive, se você quiser jogar ele tá disponível na Steam. Com tanta coisa cara, dá até medo de comprar as coisas, né? Mas como os indies geralmente são feitos por, no máximo, meia dúzia de malucos, e eles mesmos são os distribuidores dos jogos, o preço geralmente é bem baixo para instigar novos jogadores e incentivar a compra do jogo. Vira e mexe, o próprio Undertale, que é bem famoso e grande, tá custando o preço de um salgado, papo de R$5. E com esses 5 contos você leva o quê? Um jogo com uma caralhada de mistérios, personagens extremamente carismáticos e 3 rotas, a pacifista, a neutra e a genocida. É literalmente pagar pra levar quase 3 jogos em um. Mas é claro, né, o desconto pode chegar a 100% se você souber onde procurar, sem falar na acessibilidade. Seu PC pode ser a maior batata do mundo, ou seu celular deve ser todo lagado que nem o meu, que trava pra abrir o banco. Irmão, os indies, eles te abraçam. Quase sempre a tendência deles que sejam incrivelmente bem otimizados, para eles conseguirem rodar em tudo, não importa se o PC não tem placa de vídeo, ele vai rodar ali. Sabe, aquela magia negra que todo mundo fazia antigamente pra fazer as coisas rodarem o mais liso possível, tipo o GTA V rodando no Play 3, isso nem era pra ser possível, mas com muita dedicação da empresa, eles conseguiram fazer rodar. E os indies também têm essa característica, eles sempre tentam rodar até na sua torradeira de tão leve que eles tentam ser, porque eles focam no que importa, entregar a melhor experiência pro máximo de pessoas possíveis. Mas se ele roda em qualquer coisa, os gráficos dele deveria ser feio, né? E falar nessas coisas de visual é meio complicado, porque os gráficos são diferentes. É melhor a gente considerar o gráfico de jogos indies como uma estética, a direção de arte, basicamente. Porque, tipo, você pode olhar pro Katana Zero e falar, pô, ele é todo pixelado, mas conforme você vai jogando, tu percebe que ele tem toda uma estética, um ar, ele te passa uma vibe diferente. Acho que o melhor exemplo desse design é a própria Ena, que é impossível você chamar isso aqui de genérico. Na verdade, eu tenho até medo do que os desenvolvedores usaram pra inventar uma praga desse nível, cara. Eu acho engraçado porque tem jogo usando PIB de país pra renderizar poros no rosto de protagonistas, e coisa que eu duvido muito enxergar.
já que eu sou cego. Enquanto Gris e Neva entregam obras de arte que parecem um wallpaper em movimento. Toda a parte desses jogos são incrivelmente bonitos. Eles casam perfeitamente esse cenário, uma estética única e a música, que te entregam uma imersão absurda. E mesmo quando o visual tenta ser realista e detalhado, como no Expedition 33, que ganhou tanto prêmio que acharam até que foi comprado o evento. Sério, é um indie ganhando o jogo do ano, que ao meu ver é um grande feito para toda a comunidade que se inspira e se dedica a criar jogos. E eu não vou perder meu tempo explicando porque Expedition 33 é um indie, já tem muito vídeo por aí na internet. Então, na dúvida, reclama aí nos comentários. A identidade artística te marca muito mais do que a busca maluca pelo realismo. Às vezes até se esquece que você tá jogando um jogo de tão lindo que isso pode ser, mas a gameplay é o ponto principal. Como a base do jogo é puramente jogar, a gameplay é dedicadamente polida. Pega o Celeste aqui, por exemplo. O jogo tem tantas técnicas e mecânicas escondidas para passar da fase que a galera foi descobrindo aos poucos essas habilidades. Nem os próprios desenvolvedores sabiam das tais técnicas. O bagulho foi tão mágico que depois de um certo tempo, eles oficializaram essas técnicas que os speedruns acharam, introduzindo um mini tutorial nas fases mais avançadas do jogo. Mais avançada de verdade é o Ultra Kill, que é um bom exemplo também, que é tão insanamente acelerado que não basta só você atirar, você tem que saber pular, esquivar, socar, dar dash. É tanta adrenalina que eu não consigo acompanhar esse jogo. Meu cérebro não foi feito pra jogos tão extremos assim. Porque, tipo, às vezes eu só prefiro jogar o Forage, que é tão simplesinho, tão confortável ali, que é só pegar recurso, aumentar a ilha, resolver enigmas, talvez ficar um pouquinho viciado e fazer um mega sistema industrial para farmar material nuclear. Mas é coisinha boba, tá ligado? Papo de senhoras. E para manter a gameplay e a arte conectados, tem que ter, o mínimo, uma história. E, meus amigos, quando o indie quer te prender, ele te prende, do começo ao fim. O One Shot cria uma construção e um apego emocional com o Nico que é absurdamente forte. Que, inclusive, eu vou fazer análise desse jogo no futuro, então se inscreve aí. Ou então o Silksong, que a história não tá só num NPC que você conversa. Ela tá espalhada por todo lugar, no próprio cenário, onde cada detalhe já te conta algo sombrio sobre aquele universo que você tá andando, de tão detalhado que o jogo é. É impressionante saber como tudo tem algum significado, tipo o próprio Deltarune, um RPG absurdamente rico em história, tanto antes do seu lançamento quanto nos dias atuais. Mesmo com diversos capítulos, todos estão presos em saber onde essa história maluca vai dar, onde cada capítulo parece mais surreal e imprevisível do que o outro. Mas esses jogos não seriam tão reconhecidos se não fosse comentando e divulgando eles, como você faz aí embaixo comentando no canal, né? Porque tudo isso é graças a... essa transição aqui foi legal, pô. Parece até o... Voltando para a comunidade de Deltarune, a galera é assustadora de tão engajada. Antes mesmo do jogo sair em 2018, lá para 2015 e 2016, a galera achou um RG no site deltarune.com, que era só uma tela preta, mas fazendo ajustes na iluminação, saturação, contraste, surgiu o seguinte texto falando que esse próximo experimento será muito interessante, conectando diretamente com o mistério da entrada 17 de Deltarune. A comunidade ficou maluca, fritando a cabeça, querendo saber o que isso significa. E até hoje, ninguém sabe exatamente o que isso significa. Tem tanta teoria falando que, sei lá, Deltarune é só um experimento, cara, que eu não sei, não vou me aprofundar. A comunidade indie tá ali se unindo pra resolver um puzzle, fazendo fan-dublagem pros seus próprios jogos favoritos, animações como o Indie Cross, que, putz, é uma das minhas animações favoritas, traduções gigantescas pra um jogo que não tem tradução oficial, e uma avalanche de mods. Lá em A Height in Time, os desenvolvedores deixaram a galera criar mods livremente, e o negócio ficou tão bom, e os desenvolvedores apoiam tanto essa criação de mods que fizeram uma conquista que você tem que ao menos abrir um mapa feito por fã pra você completar ela. Então, caso você queira platinar, você vai acabar trombando com mods e mapas da comunidade. Tudo isso para incentivar a criação de mods pro jogo, e isso mostra que a comunidade vai manter o jogo vivo por muito mais tempo. Não só vivo, mas também eles conseguem portar
eu também não posso esquecer dos portes que os fãs fazem, tanto que a maioria dos portes que eu conheço são pra celular. Temos o que? Sonic Mania, Undertale, Pizza Tower, Hollow Knight, Celeste. O que não falta é dedicação nessa comunidade. E como os jogos são indie, geralmente, tipo, quase sempre os devs originais não esquentam a cabeça, porque os fãs estão divulgando mais o jogo, principalmente por uma plataforma que eles não conseguem botar o jogo ali oficialmente ainda. E isso abre mais possibilidades, porque é mais gente conseguindo acessar o jogo deles, aumentando cada vez mais o público, gerando, sabe o que? Reconhecimento. É o reconhecimento por toda essa paixão do jogo indie que chega pesado. Olha só o Scott Calton com o FNAF. O cara recebeu uma crítica dizendo que os bonecos do jogo dele era meio assustador. Ele conseguiu absorver isso e fez um jogo de terror de animatronic. Fez uma franquia colossal, inspirando milhares de fangames. E olha só onde ele tá hoje em dia, no cinema. Um cara com um pouco de dedicação e talvez um pouco de vontade de zoar o comentário do maluco, conseguiu chegar praticamente no topo do mundo. Sério, a comunidade ajuda muito. Tipo você dando like e comentando aí embaixo qual o jogo indie que você mais gosta, ou uma lista aí dos jogos que você mais gosta. Porque isso ajuda o vídeo a chegar mais longe, exatamente como um indie. Tem um caso que combina muito com o reconhecimento também, que foi o Dead Cells. Esse roguelike fantástico que é inspirado por Castlevania. O jogo cresceu, teve DLCs que eram pacotes inteiros, com armas de outros jogos indies. A parada ficou tão grande que eles foram atrás da Konami, eles só queriam fazer um easter eggzinho. Aí o pessoal do Dead Cells arriscou. Ah, a gente pode fazer uma expansão no lugar disso? E a Konami, incrivelmente, surpreendeu. Liberou a franquia Castlevania toda na mão dos caras. E o resultado foi 4 fases, 14 armas, 51 músicas clássicas, batalha contra bosses como a morte e uma luta final de 2 fases contra o Drácula. E ainda botaram um modo secreto com a gameplay parecido com os jogos clássicos de Castlevania. É impressionante que a Konami reconheceu e confiou nos caras pra fazer algo tão absurdo. E quando eu falo absurdo, é realmente absurdo, porque isso daí poderia ser considerado facilmente um jogo à parte de Castlevania, de tanta coisa que botaram aqui dentro. Ah, e uma parada também, Dead Cells tem uma série animada aí, cara, que é muito legal. Tem tipo 19 episódios lá na Prime Video, eu tenho que ver isso aí em algum dia. Mas então, é melhor que AAA? E aqui vem a questão, realmente os jogos indies se tornaram melhores ou os jogos AAA ficaram piores? Ao meu ver, é um pouco das duas coisas. Graças à acessibilidade, à tecnologia e às IAs ajudando em alguns processos e acelerando bastante o desenvolvimento de jogos, eles se tornaram importantes. Ficou muito mais rápido. E o problema que as grandes empresas têm é que tudo ficou caro demais para tentar fazer algo inovador, porque não tem cabimento você arriscar para perder bilhões em investimento num jogo, porque se você ao menos fazer o mesmo de sempre, você garante sempre um pedaço da fatia. Você sempre garante uma compra. Mas se as empresas continuarem fazendo mais do mesmo e cobrando caro para um jogo que não é tão inovador assim e nem tão polido, fica difícil ajudar. Porque em breve a gente vai ver muito mais indie graças à tecnologia. Claro que não são todos os indies que são incríveis, do mesmo jeito que jogos feitos por empresas também não são todos legais. Mas eu tenho certeza que você vai acabar achando um jogo completamente diferente que vai te divertir, nem que seja por 1 hora, ou por alguns dias, meses, ou até mesmo, sei lá, te marcar pra sua vida toda. Eu sou um bom exemplo disso. Eu nunca joguei Metroidvania, e o primeiro que eu joguei foi Hollow Knight, eu acabei gostando muito e me marcou pra sempre, sendo considerado o meu jogo favorito. Então, cara, uma chance pra um joguinho indie, cara.